Graça e paz, meus amados. Que bom estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Deus de paz e glória, nós queremos nesse momento entregar esta palavra, este sermão ao Senhor, que eu seja um mero instrumento, meu Pai, de retransmissão da Tua palavra. Que eu continue diminuindo e o Senhor crescendo. E que essa palavra que sair dos meus lábios sejam palavras incandescentes, que queimem corações a partir do meu, e que nós tenhamos mais de Ti para doarmos às pessoas que estão passando por essas aflições tão grandes no mundo atual. É por isso que Te louvamos, Te adoramos e engrandecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, se eu tivesse de dar um título a esse sermão, eu daria Dia D. O Dia D foi exatamente o dia em que os aliados, em 1944, mais precisamente em 6 de junho de 1944, desembarcaram na Normandia com 300 mil homens, e a partir dali, noroeste da França, é que conseguiram virar e ganhar a guerra em 1945. Isso já haviam milhares de mortos, milhares de feridos, centenas de milhares de feridos, alguns com incapacidade total, parcial, e a coisa era muito feia à época. Por que eu cito isso? Porque, queiramos ou não, nós estamos atravessando uma fase terrível, muito parecida com uma guerra. Nós estamos atravessando uma fase em que os próprios médicos estão aterrorizados quando entram nas UTIs. É a fase chamada da Covid, a pandemia da Covid. E muitos de nós temos nos abalado, e nos abalado muito porque estamos muito ligados nas televisões, nos jornais, estamos ligados na internet, mas só em notícia ruim. Nos preocupamos muito com quantas mortes houveram, se está aumentando ou não está aumentando, se vai nos atingir, se não vai nos atingir. E o pior, muitos cristãos, eu tive chance até de pregar sobre isto, estão desobedecendo o trivial, que seria usar máscaras, usar álcool gel, que seria evitar ir para a rua, a não ser aqueles que têm necessidade, são os trabalhadores que estão na linha de frente, mas mesmo assim evitando aglomerações, tomando o devido cuidado, lavando as mãos pelo menos de 2 em 2 horas. E nós temos recebido muitas ligações, temos feito muitos aconselhamentos de pessoas já quase entrando em depressão, porque parentes próximos já pegaram a doença, porque souberam de pessoas de outras igrejas que pegaram a doença, não porque receberam uma notícia, normalmente fake news, de que se gargarejar com produto A, B ou C, que está imune, e não é nada disso, queridos. Falta um pouco para a vacina chegar, falta um pouco para que os remédios possam ser utilizados com segurança, e é assim que se vive numa guerra. Nós, cristãos, precisamos aprender como combater. Estou falando na área espiritual, sim. Estou falando na área física, sim. Mas precisamos aprender a confiar, a romper com o passado, com coisas muito entranhadas em nós. E eu quero usar a vida de Gideão, para que a gente aprenda um pouco mais e quizá Deus nos use para ajudar a encerrar essa pandemia. É verdade que muitos também saem espalhando por aí vídeos, pessoas de madrugada acordam, gravam vídeos, gravam áudios, não, porque Deus me falou, porque o mundo vai acabar e tal. O próprio Jesus disse que ninguém sabia o dia, nem a hora, e nem Ele, somente o Pai. Pode ser um sinal? Sim, pode, com certeza pode. Mas, sendo sinal, vamos aguardar a volta de Jesus. O que vai acontecer, Jesus sabe. Uma certeza nós precisamos ter, é que Deus é o mesmo de ontem, hoje, será amanhã e sempre.
e Ele está no controle de todas as coisas. Um só fio do teu cabelo, meu amado e minha amada, vai cair sem que Deus autorize. Sendo assim, vamos ler Juízes 7:17 para iniciarmos nossa pregação. A palavra do Senhor nos diz, Juízes 7:17. Assim diz o Senhor, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Olhe para mim e faça o que eu fizer. Será que hoje temos condições de dizer isso para nossos irmãos, para as pessoas que estão nos observando, buscando alento em nosso testemunho, buscando alento em nós mesmos? Será? É isso que estamos precisando. Vamos pregar essas lições. Deus escolheu o Gideão, mas não foi o acaso. Ele estava malhando trigo dentro do lagar, ou seja, no lugar de pisar uva para fazer suco, vinho. E uma coisa era certa, nem eu nem você podemos negar. Uns poderiam enxergar como covardia, com medo. Eu prefiro enxergar como estratégia. Os midianitas não conseguiam, que invadiam tanto Israel, que tomava tudo de todo mundo, levavam as plantações, o gado. Eles não queriam imaginar que tinha um homem ali embaixo, malhando trigo, para poder fazer o pão de sua família. Ninguém poderia imaginar isso. Eu chamo isso de estratégia. Mas vamos aprender as lições que Gideão nos deixou. A primeira lição de tudo, de todas, o encontro real com Deus. Não é esse encontro de arrupio. Arrupio é febre, é doença. Mas o encontro onde você sinta a presença de Deus, do Espírito Santo, de uma maneira tremenda, queridos. E quando ele está ali malhando o trigo, ele ouve aquela voz, saudando como um homem valente. E ele deve ter olhado para trás e procurado quem era o homem valente, mas Deus estava falando com ele. Deus disse para ele que precisava dele porque ele iria libertar Israel. Ele usou de todas as desculpas possíveis. Sou o menor da minha casa, minha família é muito humilde, eu sou um cara muito simples, eu não levo jeito, eu nem guerreiro ainda sou, eu não tenho lá essas confianças todas. E se o Senhor é Deus mesmo, me diz um negócio aí, por favor. Se o Senhor é Deus, por que o Senhor deixou que acontecesse isso com o nosso povo? Meus pais falam, os vizinhos mais antigos falam de como o Senhor fez, de como o Senhor liberta o povo, de como o Senhor trabalha na libertação de todo o povo. Então por que o Senhor está deixando suceder isso com o teu povo? Eu sou teu povo então, se o Senhor é Deus. Esqueceu-se de que no livro de Juízes, por exemplo, tem um negócio interessante. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Ou seja, não pediam a opinião de Deus. Se olharmos para nosso mundo atual, estávamos mais ou menos do mesmo jeito. Se tivesse um dinheirinho na conta bancária, poderíamos planejar viagens, trocar de carros, trocar de televisões, ir aos supermercados, trabalhar, passear, andar, ir à praia. E de repente, do nada, parou tudo. Parou tudo. Deus é Deus, queridos. E Ele, neste momento, querido, está escolhendo eu e você para fazermos parte da linha de frente dessa batalha. E agora, Gideão começa a mostrar nesse encontro com Deus que ele é um cara despido de orgulho, despido de ganância. Ele diz a Deus, ao anjo de Deus: aguarda então que eu vou ali pegar um cabrito e vou pegar um pão asmo para o Senhor. Deus aguardou. E quando ele trouxe,
a oferenda, o anjo toca naquela oferta com o cabo quase que eu esqueço, né? Eu não vou esquecer não. Do cajado. E agora sim, aquilo ali queima e sobe como fumaça. Eu diria, sobe como nossas orações, como incenso suave nas mãos do Senhor. Sobe como incenso suave nas mãos do Senhor. E eu poderia fazer mais uma pergunta que incomoda muitos. Eu estou falando de cristãos em geral, eu não estou falando da Igreja Fonte de Águas Vivas, nem da primeira Igreja Batista em Vila Canária. Não, estou falando da Igreja de Cristo. Quando chega na hora de ofertar, ou até de dizimar, justificativas são usadas mais absurdas. Não, eu não oferto porque isso aí é do Velho Testamento, é do Velho Testamento, não tem nada a ver. Queridos, isso é da lei? Não, queridos, é anterior à lei. Abraão já fez a oferta a Melquisedeque de o dízimo, portanto, bem antes da lei. É do Novo Testamento, Jesus falava disso. O que temos, tudo que possuímos, pertence a Deus. Nada é meu, nada é seu. E as pessoas estão... Esse momento que a igreja está atravessando, eu estou falando da Igreja de Cristo, eu não estou falando do templo. O templo pode estar fechado, a igreja está aberta. Mas mesmo com o templo semi-aberto, ou quase fechado, as contas continuam chegando, as necessidades dos irmãos continuam sendo supridas. Só que não vai se botar isso na boca do alto-falante e sair com um carro por aí pela rua anunciando o que estamos fazendo como pastores. As igrejas hoje têm contas bancárias onde os irmãos podem depositar seus dízimos, suas ofertas, ou procurar o pastor para fazer uma maneira. Porque a vida segue. E agora o povo está precisando. Agora é que nos cabe mostrar o quanto somos cristãos. Segundo item que o nosso amado Gideão faz e nos ensina: romper com o passado. Romper com o passado. Deus diz para ele: derruba os altares de seu pai. Seu pai construiu para Baal lá em cima. Ele junta alguns homens, vai lá e derruba. Procuraram ele para matar, mas foi tão boa a atitude que serviu até para o pai reacender talvez aquela fé antiga. Porque quando procuram ele para matar, ele diz para aquele povo: ora, se Baal é Deus, deixa que Baal se defenda. Se Baal é Deus, com letra minúscula, lógico, ele não precisa que ninguém vá atacar Gideão, ele mesmo ataca. Então a gente nota que de alguma maneira o pai dele voltou à realidade. Essa crise que estamos passando de alguma maneira está nos voltando à realidade. Não é só pelo cheiro da morte, não é isso, mas é pela incerteza do amanhã, pela rotina diária que as famílias tinham perdido. O marido conversava com a esposa pelo zap, um sentado em frente ao outro. Filhos e pais quase não se cumprimentavam mais. Os filhos grudados nos celulares, nos notebooks, nos tablets, de manhã até a noite. Esqueciam-se do que era família, esqueciam-se do que era abraço. E irmão, como um abraço faz falta. Eu não vou nem tão longe, como um aperto de mão faz falta. E nós tínhamos desprezado tudo isso, já não valorizávamos isso aí. Terceiro item, o Gideão ganha discernimento. Esse dom do discernimento é o principal dom da Igreja de Cristo. O que está se falando, o que está se dizendo, está vindo de Deus ou está vindo dos homens? É o profeta que está usando, que está sendo usado por Deus? Ou é o falso profeta que está usando a palavra de Deus para enganar o povo?
É isso que precisamos conhecer. E Gideão, sem nenhum tipo de acanhamento, queridos, sem nenhum tipo de dificuldade, vai lá e faz um teste com Deus. Imagina fazer uma prova com Deus. Mas Deus prefere os que fazem prova com Ele do que os hipócritas que oram todos os dias, vãs repetições, do que os hipócritas que oram as mesmas orações todos os dias, do que aqueles que sabem na igreja são de um jeito ou no templo, mas dentro de casa são irreconhecíveis. Deus prefere aqueles que são claros. Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou confiando. Deus, eu não estou firme na fé. Ajuda a minha fé. O Senhor me escolheu, mas eu quero saber como é que eu faço. Eu quero chegar mais perto. Deus, eu preciso de mais intimidade. Lembrando daquele homem, quando Jesus desce lá do monte e encontra aquela confusão lá embaixo, pergunta o que está havendo. O homem vem: não, eu pedi para os seus discípulos curarem meu filho e eles não puderam curar. E Jesus fala: o que é que você está precisando com relação ao seu filho? Ele disse: não, ele é pego pelo inimigo, jogado no chão, espuma, tenta se matar. Jesus disse: eu vou te ajudar. E ele fala um troço que é interessante: se podes, me ajude. Jesus fala: se podes, querido. Lógico que estou usando na linguagem de hoje. Se podes, tudo é possível ao que crê. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, tudo é possível ao que crê. Não interessam as UTIs, não interessa a doença. Se você crê, Deus cura. Se você crer, Deus te afasta, não deixa a doença chegar perto. Se você crer, Deus faz um milagre por aquele que você está orando, por aquela que você está orando. Tudo é possível ao que crê. Foi Jesus quem disse, queridos. Não sou eu que estou dizendo aqui agora. E esse discernimento, o Gideão, nosso Gideão, vai claramente em direção ao Senhor. Ele precisava confirmar de quem era aquela voz, se era realmente do Senhor. E aí diz: eu vou fazer uma prova com o Senhor, me perdoa, mas eu vou fazer. Eu vou colocar um novelo de lã no chão, e de manhã eu quero ver o novelo todo molhado e o chão todo enxuto. Ora, com orvalho é o que você poderia chamar de impossível. Mas aconteceu. E agora ele diz: me perdoa, mas vou fazer outra prova com o Senhor. Eu quero ver o contrário, o novelo seco e o chão todo molhado. Impossível, queridos. Impossível. Mas ei, o impossível é apenas uma das características principais de Deus. O impossível para Deus não é nada, é possível, tudo é possível para Ele. Basta que tenhamos fé, basta que vejamos o que estamos pedindo, primeiro entendendo pelo discernimento se estamos de acordo com a vontade dEle. Não é se atirar de qualquer jeito, não, mas aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Gideão estava começando a ver agora com quem ele estava tratando. Um Deus de poder, de fazer um novelo ficar molhado em pleno orvalho da madrugada, enquanto que o chão inteiro estava seco. Depois fez ao contrário, o chão inteiro molhado pelo orvalho e o novelo seco. Ele agora vai aprender a quarta lição e a última que nós temos que aprender, queridos: confiar no Senhor. É preciso ter confiança no Senhor. Eu não estou falando de confiança cega, mas é uma confiança oriunda da fé. A fé é a certeza das coisas que não existem ainda, como se existissem. É saber que vai acontecer. É saber que Deus não nos abandona. É saber que Deus não está com um chicote na mão para matar todo mundo, para dar bordoada. Não. Deus é Pai. Abba Pai. É meu painho, é seu painho.
Para vocês que estão assistindo, que não são fora do estado da Bahia, painho, o mesmo que se usa lá no Rio de Janeiro, paiê, paizinho, no sul. Mas ele é nosso painho. Ele nos tem amor. Ele nos guarda, ele nos protege. Ele nos direciona. E agora, não mais aquele homem por estratégia ou por medo, escondido no lagar, malhando trigo, mas agora um guerreiro é levantado. E ele toca a buzina e chama o povo. E 32 mil homens, bem dispostos a ir à guerra, chega midianitas de invadir nossas terras, chega de acabar com nossos alimentos, chega de querer nos deixar na pobreza, na miséria. Ei, diga para o inimigo, chega de meter medo. A doença está aí, mas nós temos um Deus que é o doutor dos doutores, é aquele que cura. Você que trabalha em hospital, quer seja médico, quer seja técnico de enfermagem, quer seja enfermeiro, quer seja recepcionista, quer seja auxiliar de serviços gerais, maqueiro, motorista de ambulância, creia, Deus é contigo. Deus pode todas as coisas. Você cristão, tenha certeza, não são os 32 mil homens que vão te dar a garantia, mas tem um lá no céu e próximo a nós, junto a nós, que ressuscitou e é conosco a cada momento. E Deus agora faz mais uma outra prova com Gideão. Agora inverteu, é Deus quem está provando ele. Se tu tá guerreiro, gostei, convocou 32 mil homens, mas tem muita gente, aqueles que são covardes, pede que voltem para casa, sem problema, sem dificuldade. Surpresa, queridos. Dos 32 mil homens, 22 mil eram covardes, tinham medo, não estavam dispostos e desistem. Sobram apenas 10 mil homens. Lembra de Elias, quando ficou com medo de Acabe? E vai lá e se esconde na caverna? E quando Deus vem a ele, ele diz, não, ficou eu só em Israel, todos os outros profetas foram mortos. Deus diz, ei Elias, e diz para você hoje, ei você, tem 7 mil homens, 7 mil profetas, homens e mulheres de Deus, meus, que nunca dobraram e jamais dobrarão os joelhos para Baal. Ainda existem muitos guerreiros entre nós, queridos. Mas 10 mil, Deus diz, olha, tem muita gente, Gideão. Eu fico imaginando a situação de Gideão, queridos. Tente imaginar. 32 mil homens, é homem para dedéu. Você olhando aqueles guerreiros todos armados. Agora virou 10 mil, um terço. E Deus diz, ainda tem muita gente. Não vamos deixar essa gente toda não, porque daqui a pouco Israel vai dizer que venceu pela força dele. Mas não é pela força dele, é pela força de meu Pai, de meu Deus, do seu Pai. Então manda esses homens beberem água, aqueles que eu disser para você colocar de um lado, você coloca. Se for para colocar do outro, você coloca. E ali alguns se ajoelharam, alguns não, muitos se ajoelharam, beberam água, estavam sedentos. Outros pegavam água com a mão e lambiam a água. Tomavam de concha na mão. Ora, tira uma lição daí. Se você está na guerra, você não pode deixar de vigiar. Como é que você se abaixa na água igual a um cachorro para lamber lá embaixo? Enquanto os inimigos podem chegar de uma hora para outra. Como é que vai se fazer isso? E Deus disse, olha, tá vendo esses 300 que ficou do outro lado? É esses 300 que eu quero, pode mandar os outros voltar. Ei, de 10 mil para 300, Deus do céu, misericórdia. É com 300 que eu vou? É, Gideão, você vai com 300. Só ficaram aqueles que vigiaram e depois oraram. Tem muita gente falando em oração. A palavra em si já diz orar e agir. Oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
O físico, o corpo pode estar até pronto, mas o espírito pode cair. Ou perdão, é o contrário. O espírito está pronto, mas o corpo pode ceder, a carne pode ceder. Perdão pelo trocadilho. E ali, aqueles 300 homens são divididos em 3 grupamentos de 100. E aí sim Gideão diz: o que eu fizer, vocês fazem. E pegou um pote, uma espécie de porrão antigo, uma morinha antiga. E ali eles foram com as buzinas e os potes divididos em 3 seções, 3 fileiras de 100 homens. Gideão diz: quando eu fizer, vocês fazem a mesma coisa. E aí Deus vai nos dar a vitória. Era um guerreiro completo, que nem você já é ou está sendo a partir de hoje, porque confia em Deus. Não confie em carros, não confie em cavalos, não confie em quem fala por falar, não confie em qualquer pregação, não confie nas ameaças de final do mundo, etc. Até porque, se você já se rendeu a Jesus, já o confessou como Senhor e Salvador da tua vida, você não vai morrer. Você parte daqui um dia, seja qual for o dia. Esperamos que esteja distante o dia, não é verdade? Mas partiremos. Nós partiremos para os braços do Senhor. Iremos nos encontrar com Jesus. E vai ser lindo esse dia, queridos. Mas chegou o momento. E agora Gideão quebra o pote e toca a buzina. E 300 homens fazem o mesmo que Gideão fez. E a guerra é vencida, os midianitas são derrotados, são trucidados. E fica uma lição para mim e para você, mais uma. Prestem bem atenção para conhecer Deus de perto. O que fez a guerra ficar favorável a nós foi o pote que nós quebramos, a buzina que nós tocamos, o grito que nós demos. Não foi isso. Golias foi vencido porque Davi atirou a pedra fincou na testa, ele caiu e depois caiu vivo ainda. E depois Davi pegou a própria espada de Golias e cortou o pescoço dele. Então foi isso que fez com que Davi vencesse? Não. Foi a zoada dos soldados israelitas contra os midianitas? Não. Quem venceu a guerra foi o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o poderoso, aquele que é magnífico, é maravilhoso, que pode todas as coisas, inclusive tendo como especialidade o impossível. O impossível da tua vida, ele está agindo hoje, está agindo agora e vai realizar, querido. Não confie em você, confie no Senhor. Confie no Senhor. E se você ainda não tem essa proximidade com o Senhor, faça comigo essa oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero querer me arrepender dos meus pecados e quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida e meu Salvador. E Senhor, de agora em diante, eu quero servir somente a Ti, em nome de Jesus, amém. É isso, queridos, é essa oração que transforma as criaturas de Deus, porque todos fomos criados, em filhos de Deus. Filhos são que reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas. No mais, meus amados, quero te agradecer pela sua atenção. Foi um prazer inominável falar na palavra de Deus, falar para vocês, falar o quão maravilhoso é servirmos a esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a esse tremendo Deus, a esse Jesus maravilhoso. Apaixone-se por Jesus. Apaixone-se a cada dia mais por Jesus. É Ele quem toma conta da gente, Ele é o nosso advogado, é Ele que intercede dia e noite por mim e por você. Não temas, não temas, Deus é contigo.
Não temas, Deus é com tua família. Não temas, Deus é com tua parentela. E é por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: amém, amém e amém. Aleluia.